Prometi pra vocês que se vocês quisessem eu viria aqui no meu canal em outro vídeo pra falar um pouquinho sobre os outros tópicos pra além do anúncio de um novo álbum que a Taylor Swift acabou falando sobre no podcast dos irmãos Kelce, no New Heights, recentemente. E como vocês escreveram bastante no meu último vídeo sobre a Taylor aqui no canal, que vocês queriam esse vídeo falando do podcast, aqui estou eu. Listei várias coisas pra gente conversar, várias coisas que são, entre muitas aspas, menos importantes também, porque acho que o podcast, o episódio com a Taylor, na verdade, né, teve 2 horas de duração e ela falou sobre o trabalho dela, sobre a carreira dela, mas ela também falou sobre família, sobre hobbies, sobre coisas nesse sentido. E a gente vai recapitular os principais tópicos e assuntos aqui. Obviamente eu não vou falar fala por fala da Taylor, detalhe por detalhe, porque foram 2 horas de podcast, mas a gente vai resumir aqui e acho que vai dar pra gente conversar sobre várias coisas bem legais. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda bastante. E já deixa um joinha nesse vídeo se você for fã da Taylor Swift, assim como eu sou, pra você também me ajudar a impulsionar esse vídeo. Deixa hype no vídeo se você estiver vendo pelo celular, comenta, enfim, todas as coisas. Manda esse vídeo pros outros fãs da Taylor Swift que você conhece, pra gente acompanhar essa era dela juntinhos por aqui. E última coisa, me sigam nas redes sociais, por favor. É @MariSBianchini no Instagram e no TikTok. Tem vídeos todo dia, praticamente, nessas 2 redes. E eu estou tentando chegar aos 70 mil inscritos, mil seguidores. Eu tô acostumada a falar em inscritos por causa do YouTube. Nas 2 redes, então me segue lá, porque também me ajuda muito. Com tudo isso dito, vamos falar sobre o podcast dos irmãos Kelce com a Taylor Swift. Não necessariamente eu vou abordar os assuntos nesse vídeo aqui na ordem em que a Taylor falou sobre esses assuntos lá no podcast. Eu dei uma reorganizada e por conta disso eu queria começar esse vídeo falando sobre as masters da Taylor Swift. Porque ela falou de fato sobre isso logo no começo, não foi o primeiro assunto, mas foi um dos primeiros assuntos. E é um assunto que é muito importante pra gente enquanto fanbase, né? Porque acho que a Taylor ter decidido ser tão vocal sobre esse assunto lá em 2019 moldou muito da carreira dela da pandemia pra cá. E ela ter decidido regravar os seus 6 primeiros álbuns de estúdio, na verdade gravou só 4, mas vocês entenderam a lógica do que eu tô dizendo, já que, né, as masters desses 6 álbuns não pertenciam a ela, também foi outra decisão que moldou muito a carreira dela de um jeito muito positivo. Então vamos começar falando sobre isso. No podcast ela falou sobre ter conseguido comprar as masters dela de volta finalmente, né? Ela falou muito sobre como desde que a venda aconteceu, ela pensava nesse assunto todos os dias. Ela falou que desde que ela era muito mais nova, ela já economizava um dinheiro pra um dia ter a oportunidade de comprar as masters dela. Porque o contrato que ela assinou com 15 anos de idade dizia que as masters e também todas as partes de assets visuais do trabalho dela, então os discos, mas também photoshoots, videoclipes, tudo que envolvia toda essa parte não pertenciam a ela. Isso é uma coisa muito comum na indústria da música. Acho que a Taylor tem mudado muito isso de uns anos pra cá. Porque os artistas, como ela mesma diz no podcast, vários artistas começaram a entender o que isso significa e a tentar negociar isso nos seus contratos. Negociar que logo de cara eles sejam donos das suas masters, ou negociar que depois de um X período de tempo as masters consigam voltar pra eles, que sejam da gravadora por aquele período de anos, mas que voltem eventualmente pra eles. Então ela falou também sobre isso no podcast, sobre como ela ter trazido esse assunto à tona também ajudou outros artistas que não tinham exatamente ideia de como isso funcionava, e fez esses artistas mesmo terem essa noção e começarem a entender o que é ou não prioridade pra eles na vida profissional deles. Porque ela também disse no podcast, né? Pra mim isso era uma prioridade, porque pra mim o core, né, o centro de tudo que eu faço como cantora são as minhas músicas. Então eu escrevi todas essas músicas são um reflexo de todos os períodos da minha vida, são como um diário pra mim. Então pra mim era muito importante ser dona desse trabalho. Pra alguns artistas isso não é uma prioridade, ela disse. E tudo bem, porque cada artista tem a sua prioridade na música, né? Ela falou sobre artistas que vendem as suas masters pra conseguir dinheiro com isso e tá tudo certo também, não tem problema nenhum. Cada um sabe o que é melhor pra sua carreira, né? Mas pra ela isso era muito importante, sempre foi muito importante. Então mesmo quando ela decidiu regravar essas músicas, e ela também entende o valor disso e como a vida dela acabou virando de ponta cabeça por conta disso, né? Ela também fala sobre como no começo as pessoas da indústria da música achavam que ela tava maluca, que isso ia afundar a carreira dela, que ia tirar a carreira dela do prumo, e ainda assim isso se provou o contrário, né? Porque ela tinha uma
base de fãs muito sólida que apoiou e que comprou essa ideia junto com ela. Então ela é muito grata. Mas, apesar dela ter decidido fazer essas regravações, ainda com 4 dos 6 álbuns já regravados, ela não gostava da ideia das músicas originais, né, das versões originais não pertencerem a ela. E ela falou uma coisa que é muito... que me tocou bastante, né? Ela disse: eu sempre pensava que, em determinado momento da história, filhos dos donos das minhas masters e os seus filhos e seus netos e tudo mais iam receber o meu trabalho no testamento das pessoas que fossem as donas do meu trabalho. E isso não fazia sentido pra mim. Eu queria que isso ficasse comigo, né? Com a minha família. Ela não fala isso desse jeito, mas é o que tá subentendido ali. Então, isso sempre foi uma questão pra ela, mesmo depois das regravações. Então, ela disse que eles decidiram tentar se aproximar dos donos atuais, né? Naquele momento, das masters dela, que foi a empresa Shamrock Capital, porque já não tava mais com o Scooter Braun, né? Ela não disse isso desse jeito, mas como a gente sabe a história, isso tá ali subentendido. E ela decidiu fazer essa aproximação usando a mãe e o irmão dela, que trabalham ali junto com ela também. Mas ela falou que ela escolheu os dois pra irem justamente porque ela queria mostrar pra essa empresa o quanto isso era importante pessoalmente pra ela. Então, mais do que mandar executivos, mais do que mandar pessoas da equipe dela, ela queria que isso fosse resolvido entre família. E aí, portanto, então, foram a Andrea e o Austin tentar negociar isso. E a Taylor falou que ela tava tentando manter as expectativas mais baixas, porque ela sabia que tinham muita chance disso não dar certo, porque ainda assim era um asset valioso e talvez a empresa não tivesse o menor interesse em fazer essa venda. Mas que, depois de um tempinho, ela recebeu uma ligação da mãe dela quando ela tava em Kansas City com o Travis, acho que umas 2 semanas depois do Super Bowl, ela disse, e ela recebeu a ligação da mãe dela dizendo que eles tinham conseguido, que ela tinha conseguido comprar as Masters. E ela chorou, e aí eu fiquei chorando junto, porque acho que é muito significativo isso ter acontecido, ela ter conseguido fazer isso acontecer. E ela ficou muito feliz, ela falou que ela chorou junto com o Travis chorou junto com ela, que ela se jogou no chão, que ela ligou pra Phoebe Bridgers chorando pra contar o que tinha acontecido, e que isso foi muito, muito, muito importante pra ela. Então, esse é um ponto do podcast que eu acho que é muito significativo ver isso acontecendo. E ela também disse que, o Jason perguntou pra ela, né, mas ela disse que não importa qual música você tá dando streaming, é o que a gente quiser ouvir a versão atual, show, porque ela falou que ela acha que as versões atuais, as gravações, né, são melhores, porque se não fossem melhores na opinião dela, ela não teria lançado. Mas que ela também é apaixonada pelas versões originais, que ela entende a nostalgia, então cada um é livre pra escolher o que quiser, dar play em casa e tá tudo certo. O que era uma coisa que a gente já sabia, mas foi bom ver ela, de fato, falando sobre isso. A Taylor também falou no podcast sobre o relacionamento dela com o Travis. Ela começou o podcast falando sobre isso, né, porque o Jason perguntou pra ela: por que você veio no podcast? Dela: porque o podcast me deu várias coisas, foi muito legal pra mim, trouxe meu namorado. E eles conversaram sobre aquele trechinho do podcast que viralizou nas redes sociais do Travis dizendo que tinha ficado triste porque tinha ido no show da Taylor Swift em Kansas City e ela não tinha topado conhecê-lo. E a gente descobriu nesse podcast que o Travis não fez a movimentação correta, porque ele não entrou em contato com a equipe da Taylor, com o pessoal que cuida dessa parte, né, com os managers da Taylor, ou managers da The Eras Tour também, né, pra, de repente, tentar ficar na tenda, que é o lugar onde ficam os convidados, ou pra tentar, de fato, conhecê-lo. Esse movimento não aconteceu. Ele chegou lá no estádio e ele achou que, conhecendo as pessoas do estádio, porque é o estádio onde ele joga, né, a casa do Kansas City Chiefs, que ele ia conseguir ter acesso aos lugares ali dentro do estádio e ia conseguir chegar até ela. Então, também foi um pouco ingênuo da parte dele, né? Mas eu achei engraçado os dois comentando e contando sobre isso, né? E eles falaram um pouco sobre o relacionamento deles nesse podcast. Claro que quando eles conheceram, o Travis falou: foi a conversa mais fácil que eu já tive, foi incrível ver uma pessoa tão espetacular no palco, depois tão real e tão bonita pessoalmente. Eu achei os dois muito fofos, de verdade, assim. Eu não sou o tipo de pessoa que fica obcecada pelos relacionamentos da Taylor Swift. Eu não tô nem aí pra quem a Taylor Swift namora. Se tá bom e ela tá feliz, show, e eu gosto de saber depois as músicas e fazer as conexões e tudo mais, mas eu nunca fui super apegada a nenhum relacionamento da Taylor Swift. Então o Travis, pra mim, tipo assim, eu não tenho um apego a ele especificamente. Quando sai coisas dos dois juntos e eu vejo que a Taylor tá feliz e tá bem, eu fico feliz por ela, como se fosse uma amiga minha, entendeu? E é isso aí. Só que aí, com esse podcast, eu sei que é uma impressão bastante positiva do Travis. Mais do que eu tinha até então, justamente porque eu não sou o tipo de pessoa que fica se apegando muito a isso. Faz sentido o que eu tô dizendo? Não sei se eu tô sendo clara, mas enfim. E eu acho que nesse podcast deu pra ver ao longo das 2 horas que a Taylor tá feliz, que o Travis trata ela super bem, que ele tá sempre colocando ela pra cima, tá valorizando o trabalho dela, valorizando ela como pessoa. Ele chamou ela de a mulher mais inteligente do mundo. Ele disse que ela é ótima, falou que ela é a maior compositora do século. Então, tipo, ele tá sempre ali apoiando ela, valorizando ela, e eu acho que isso é uma grande green flag, né? Um sinal muito bom. E a Taylor falou muito sobre várias green flags que ela vê no Travis, né? Que ele tem muitos amigos que são amigos dele há muito tempo, desde pequeno. Ele falou que quando saiu o trecho do podcast onde ele tava tentando dizer pro mundo que
ele queria sair com a Taylor Swift, que todo mundo que conhecia o Travis, que conhecia ela, começou a entrar em contato com ela pra dizer, você precisa conhecer esse cara, ele é muito legal, você precisa dar uma chance pra ele. Tipo, os primos dela falaram isso pra ela, os amigos que eles tinham em comum. E aí, uma pessoa que eles mencionam especificamente é o Andy Reid, que é o treinador dos Chiefs, que é amigo do pai da Taylor. Então ela falou que eles são amigos há muito tempo, ele sempre tava nos shows, aparecia em um show ou outro de cada turnê, e que aí o Andy também falou do Travis pro pai da Taylor e pra ela. Então todas as pessoas estavam ali, enfim, incentivando ela a dar uma chance pra ele, a conhecê-lo. E ela ficou impressionada porque ela nunca tinha visto isso, de só ter gente falando coisas muito positivas sobre alguém nessa direção, né, nesse sentido, e dentro desse contexto também. Ela falou que o Travis tem mostrado pra ela um novo mundo, que é o mundo dos esportes, que ela não conhecia muito. Ela falou que o pai dela sempre foi muito torcedor dos Eagles, a gente já sabia disso, né? Ela também, tipo, dizia que esse era o time dela. Mas ela falou que ela nunca foi de acompanhar esportes, porque enquanto o pai dela tava na sala assistindo os Eagles e torcendo e gritando e, né, sendo torcedor, ela tava no quarto dela tocando piano, tocando violão e ouvindo música. E que ela ia pra eventos esportivos na escola só pra poder ter a chance de cantar o hino nacional. Ela disse que ela assistiu todos os halftime shows do Super Bowl, mas que ela nunca viu os jogos de fato. Então a Taylor é gente como a gente, né? Que eu também sou esse tipo de pessoa, tirando Copa do Mundo. Mas que ter começado a namorar o Travis abriu essa porta pra ela, e agora ela entende mais de futebol americano, e ela gosta, né, de assistir os jogos e de torcer por ele. Agora ela entende um pouco mais, realmente, né? Ela falou que ela é muito ruim nos esportes, mas ela e o Travis concordaram que é porque ela não se importa muito quando é só ela contra uma outra pessoa, mas que quando a gente tá falando de esportes em grupo, né, ou tipo um jogo de equipe, que aí ela faz de tudo pra vencer pelas outras pessoas, né, porque ela quer, enfim, valorizar esse trabalho de equipe, faz sentido, mas que quando é só ela mesma, ela não se importa muito. Eles falaram que a primeira vez que a Taylor Swift foi num jogo da NFL, né, inclusive foi dia 24 de setembro de 2023, quando o Chiefs ganhou do Chicago Bears. Anotei essa informação aqui. Que quando eles foram, a Taylor entrou junto com o time pela entrada normal, pela General Admission, que é a entrada normal. Ela tava, acho que, meio usando uma máscara, não sei o que ninguém reparou muito, mas que o Travis ficou impressionado dela topar entrar pela entrada normal. Aí ela disse, cara, quando eu toco aqui, a gente entra por uma outra entrada, mas não seria eu que ia dizer pra todo um time que por minha causa, a gente tinha que entrar por outro lugar. Eu tava fazendo o que vocês fazem ali no habitat natural de vocês, né? Que é muito legal também, porque acho que esses momentos, esse podcast também, né, me mostram um pouco como, apesar de ser uma das pessoas mais famosas do mundo, a Taylor Swift ainda consegue manter um nível de normalidade, que eu já acho que cara, é insano ela conseguir isso, porque eu acho que quando você é famoso no nível dela, é muito fácil você perder um pouco a noção da realidade mesmo. Em alguns momentos desse podcast, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas em alguns momentos do podcast, eu pensava, cara, tudo bem, ela é a pessoa mais famosa do mundo, e com certeza ela não tem uma vida parecida com a minha, mas ainda assim, ela consegue se manter com o pé no chão, ela consegue se manter o mais normal que é possível dentro desse contexto no qual ela vive, né? Ela também falou sobre descer no campo do estádio quando o Chiefs ganhou o Super Bowl no ano passado. Ela falou que ela tava muito na dúvida se ela ia descer ou não, porque ela não sabia se era isso que o Travis queria, porque eles não tinham conversado sobre isso, mas que ela desceu porque a mãe dele falou, não, fica tranquila, é isso que ele vai querer te ver lá embaixo. E aí, assim, elas desceram juntas, né, junto com outras pessoas também. Fofinhos, tá? Bem fofinhos. Eles falaram ainda sobre essa questão do relacionamento deles e dos esportes, né, do futebol americano especificamente, que é muito legal ver como a Taylor também tem movimentado um público específico a se interessar pelo esporte. Então o Jason mencionou isso, né? Eles falaram que é muito legal ver garotinhas indo assistir os jogos da NFL com os pais, porque a Taylor Swift incentivou isso. Ela disse assim, cara, eu acho que algumas meninas podem ter dado play em algum jogo, assistido, né, algum jogo, pra tentar me ver torcer pelo meu namorado. Mas elas ficaram, e os números mostram que elas continuaram assistindo outros jogos, né, de futebol americano. Então isso também é um mérito do jogo e de como esse esporte é muito legal. Mas eles falaram isso justamente porque foi registrado um aumento no público feminino assistindo NFL depois que a Taylor Swift começou a ir nos jogos e namorar o Travis Kelce. Tipo assim, é meio maluco pensar no efeito Taylor Swift sobre todas essas coisas, né? Eu falei sobre isso de ter tido a impressão em vários momentos do podcast que a Taylor é ainda uma pessoa que consegue se manter com o pé no chão, isso é normal. E isso pra mim ficou muito claro quando ela falou da família dela especificamente, né? Ela falou muito do pai dela, porque o Jason perguntou pra ela sobre o pai, porque o pai dela fez uma cirurgia de ponte de safena recentemente no coração. Então o Jason perguntou como é que o pai dela tava. E ela falou que ele tava bem, tava tudo certo, tava, né, terminando a recuperação. Mas ela falou sobre como ela, o irmão e a mãe foram aparecer de surpresa depois da cirurgia do pai, porque o pai não queria que eles fossem, né? Porque ele ficava, tipo, dizendo que não era nada muito sério, quando na verdade super era. E aí eles se mudaram pra casa do pai, porque os pais da Taylor não são casados mais, já tem muitos anos, eles são muito amigos. E os três foram lá morar com o pai dela durante esse período de recuperação, né? Então eles passaram praticamente o verão todo morando ali com o pai, ajudando ele a se recuperar. Mas ela falou sobre eles terem, ela, o irmão e a mãe, né, terem ficado no hospital
total com o pai, revezado turnos. Então, tipo assim, imagina, cara. É muito louco, porque daí o Austin ia pra casa, mas a Taylor Swift ficava ali com o pai dela no turno da noite, por exemplo. Então, falar sobre essas coisas traz ela muito pro campo da normalidade, né? Ainda, apesar de tudo, ela tem coisas normais acontecendo na vida dela. Ela falou que eles precisaram ficar tirando o celular do pai dela, porque o pai queria passar a noite toda fazendo FaceTime com os amigos, porque é muito sociável, ele tem muitos amigos, ela falou também, né? E que aí ele precisava descansar e ele ficava querendo fazer FaceTime com os amigos. E aí ela e o Austin ficaram discutindo sobre quem ia ser a pessoa que ia pegar o celular do pai, porque é difícil estar nessa posição de ter que ser pai do seu pai nesses momentos. Ela falou que o pai dela, quando saiu da cirurgia, ele queria sair entregando palhetas de violão pras enfermeiras, porque essa é uma tradição do Scott, né? Eu tenho uma palheta, inclusive, que ele me deu. Quer dizer, não foi ele, foi a minha amiga Karen. Ela me deu, guardou pra mim. Ó, isso aqui veio da mão do Scott, pai da Taylor Swift. E ele tem essa tradição de distribuir palhetas pros fãs nos shows em que ele tá presente, ou quando ele encontra, né, enfim, pessoas que conhecem a Taylor Swift, que sabem quem ele é na rua. Mas que ele esqueceu, por estar grog da cirurgia, que ele tava usando roupa de hospital, que ele não tava com a roupa normal dele, com a carteira e tudo mais, né? Então, enfim, a gente teve esse bloco onde ela falou da família, falou da mãe também, que os dois estão super bem, que a mãe tá fazendo várias coisas da vida dela, né, que teve, acho que uma nova sobrinha, pelo que eu entendi, nasceu recentemente, que os dois estão bem, e que parte da vida é sobre cuidar dos seus pais e ter certeza de que eles vão viver o máximo de tempo possível, que ela quer estar sempre ali pelos pais dela, porque são dois dos melhores amigos dela. Ela ter essa configuração familiar faz com que ela consiga se manter uma pessoa normal, apesar do tamanho da fama dela. Porque a família sempre foi muito pé no chão e muito unida, e dando sempre muito apoio. Então tudo que a Taylor faz na carreira dela, apesar de ela ser do tamanho que ela é, sempre tem o envolvimento da família. E isso é, acho que sem dúvidas, muito importante, faz muita diferença. É uma opinião que eu sempre tive, né? E já que a gente falou sobre essa questão da mídia também, né, do quanto é difícil ser famosa, a Taylor falou um pouco sobre a fama e sobre como ela lida com comentários e com a mídia. Ela falou que faz 10 anos, como a gente já sabe, que os comentários dela no Instagram são trancados. Ela disse que ela não passa muito tempo na internet, que ela só procura coisas muito específicas, que ela não fica olhando todos os comentários e as DMs dela, que seria muito insalubre, e provavelmente seria mesmo. E ela falou sobre como ela lida com as críticas. Ela falou, cara, eu tenho alguns amigos que às vezes leem um comentário ruim sobre eles e aquilo destrói o dia deles. E se eu deixar isso acontecer comigo, eu não vou viver. Ela disse uma frase que me pegou muito. Ela falou assim, meu nome pode até estar na matéria de determinada notícia na internet, e ainda assim, aquilo pode não ser da minha conta. Eu posso não ter nada a ver com aquilo, porque as pessoas inventam coisas e enfiam o nome dela em contextos onde às vezes ela não tem nada a ver com a situação que tá sendo abordada, né? Ela falou que ela gosta, sim, de absorver críticas construtivas, que é uma coisa que a gente sabe que ela faz, mas que ela não deixa mesmo comentários assim arruinarem a vida dela. Ela falou que ela virou expert nisso. O Travis falou, cara, pra mim no começo, no nosso relacionamento, né, quando tinha muitos comentários e mídia muito em cima, eu não sabia lidar direito. E ela tava lidando como uma profissional, então eu aprendi muito em relação a isso. E ela deu um conselho que eu acho que é um conselho que eu vou levar pra mim, sabe? Ela falou, você não é o centro da vida de todo mundo, as pessoas não se importam com você o tempo todo, elas podem até pensar em você às vezes, mas elas não estão pensando o tempo todo em você. E aí ela falou, eu vejo a minha energia como se ela fosse limitada, como se ela fosse um item de luxo. Nem todo mundo vale a minha energia, nem todo mundo consegue comprar a minha energia, é o que ela quis dizer com essa metáfora. Então, ela tenta lidar com as coisas dessa forma, o que é muito importante, eu diria, considerando quem ela é e o tamanho que ela tem na cultura pop e na mídia mundial, né? Ela falou sobre a The Eras Tour também, ela falou sobre a quantidade de treinamento que ela teve que colocar pra fazer essa turnê. Ela, inclusive, comparou, né, os treinos dela com os treinos do Travis Kelce. Ele falou que às vezes ela treina muito mais pesado que ele pra ter esse condicionamento físico. Eles até mencionaram que eles têm trabalhos parecidos, né, se a gente pensar de forma mais geral. O que eles disseram foi, nós dois temos como trabalho entreter as pessoas por aproximadamente 3 horas, né, por 3 horas, um pouco mais de 3 horas. O que é muito interessante, porque se a gente for entender, se a gente for observar, é isso mesmo, né? Eles disseram que eles só dão nomes diferentes pras coisas. Pra ela é palco, pra ele é campo, né? Pra ela é ensaio, pra ele é treino. Enfim, mas que ela treinou bastante pra fazer a turnê, porque ela queria já estar acostumada com o ritmo de shows desde o começo e não ia acostumando conforme a turnê acontecia. Ela falou que foi muito doido ter que aprender a falar certas palavras em outras línguas pra cada show, considerando o tanto de país que ela visitou. Nesse momento ela falou sobre ter aprendido a falar bem-vindos a The Eras Tour em português.
português. Todo mundo ficou surtando achando que ela tava fazendo uma referência ao Brasil especificamente, mas eu acho que vale a gente lembrar que Portugal também fala português. E eu falo isso não por nada, mas é porque quando ela falou isso, ela tava mencionando também a leg europeia da turnê, que foi quando o Travis também começou a ir em alguns shows e aparecer publicamente com ela. Ela falou de algumas tradições dos fãs, que isso era a coisa mais legal pra ela, ver as tradições que os fãs criavam. Ela mencionou lá na Europa quando os fãs encheram balões tipos de Willow e ficaram com esses balões e a luz do celular aparecendo e surpreendendo ela também. Então, que era muito legal ver os fãs criando coisas dentro da turnê que ela mesma tinha criado. Ela falou que ela queria trazer visualmente muitas referências e fazer os fãs se surpreenderem com várias coisas, e que quando ela viu os fãs dizendo que estavam tendo a amnésia do show, ela soube que tinha conseguido cumprir com o seu objetivo em relação a essa turnê. Ela falou do Travis Kelce no palco, de como eles começaram falando sobre essa ideia meio na brincadeira, e daí um ficou pro outro pensando, você tá falando sério? Você tá falando sério? E aí eles fizeram acontecer a participação dele. Ela falou também do carrinho de limpeza. O Jason perguntou de quem tinha sido a ideia, e ela falou que tinha sido dela, porque ela disse que ela queria que os fãs tivessem a primeira visão dela no palco, ela não queria que eles vissem ela usando a roupa e já descobrindo qual era, talvez fosse ser, ou qual roupa ela ia usar naquele dia antes do show começar. Que aí ela teve essa ideia do carrinho de limpeza e ela achou divertido e quis colocar. E ela falou assim, cara, se você não consegue achar engraçadinho, se divertir com uma bobeira dessa, que é eu decidi entrar num carrinho de limpeza pra ninguém me ver antes do show, qual é o propósito, né? A gente tem que aproveitar as coisas pequenas da vida, se divertir com as coisas pequenas da vida. O Jason perguntou pra ela sobre easter eggs, e ela falou algumas coisas muito legais, né? Ela falou que ela gosta de criar easter eggs porque os fãs gostam que ela crie easter eggs, e que se você não for o tipo de fã que gosta de acompanhar e de ver e fazer teorias, tudo bem, você pode aproveitar a música sem os easter eggs, não vai fazer falta, mas se você é o tipo de fã que gosta de ir atrás dessas coisas, ela entrega essas coisas. Ela falou sobre o discurso da NYU dela, de doutorado, né, onde ela fez o discurso e depois, com o lançamento do Midnight, os fãs perceberam que o discurso inteiro dela tava cheio de easter eggs pra esse álbum. Ela disse que os easter eggs sempre vão ser relacionados à vida profissional dela, então sempre relacionados à música, e nunca a gente vai ver easter eggs na vida pessoal dela, que isso não vai mais acontecer. Tipo, aconteceu, se a gente for ver, lá no passado, né, a gente via alguns easter eggs nas letras, nos encartes dos álbuns, relacionando as músicas com histórias da vida real dela, mas que hoje em dia, ela não falou isso, tá? Quem tá falando sou eu. Mas que hoje em dia, a gente sabe que os easter eggs são relacionados à vida profissional, à música. Nunca ela vai botar easter eggs relacionados à vida pessoal dela. Ela também mencionou na parte de easter eggs numerologia e o quanto isso é importante pra ela, né? Ela sempre tá de olho nas datas, nos números, e aí o Jason perguntou o que era numerologia, e eles explicaram com 13 mais 87, que é o número da Taylor, e o número do Travis, dá 100. Então isso é numerologia, foi o exemplo que eles deram. A gente sabe que tem, né, muito mais do que isso, mas esse foi o exemplo que eles deram. E por fim, a Taylor falou também, não foi no final, foi mais no começo, mas por fim, nesse vídeo, a Taylor falou sobre os hobbies dela, falou sobre tricotar, fazer pão, pintar, cozinhar, que são as coisas que ela gosta de fazer, que ela tá sempre cozinhando e mandando comida pras amigas experimentarem, pão pras amigas experimentarem. Mas aí, diante disso, surgiu uma teoria. Porque a Taylor Swift falou que a obsessão dela na cozinha agora tem sido sourdough, que é um tipo de pão de fermentação natural. Mas começou-se uma teoria de que isso foi um easter egg pra dizer que ela vai ser o próximo ato do halftime show do Super Bowl do ano que vem. Porque o Super Bowl do ano que vem vai acontecer em Santa Clara, no Levi Stadium, e o mascote do San Francisco 49ers, que é o time desse estádio e dessa cidade, é o Sourdough Sam. Vou colocar uma imagem pra vocês. Então começou-se aí essa teoria. O que é que vocês acham dessa teoria? Enfim, é mais ou menos isso que eu separei pra gente conversar sobre o podcast. Era só pra fazer um resumo mesmo dos principais pontos, porque eu sei que muita gente não é fluente em inglês. Eu acho que até agora a gente não teve podcast inteiro traduzido. E também pra gente comentar um pouquinho sobre Taylor Swift. É sempre gostoso conversar com vocês sobre ela. E eu prometi, então vim aqui cumprir minha promessa, né? E aí, o que é que vocês acharam do podcast, das coisas que ela revelou e das coisas que eu falei aqui? É só um resumão mesmo. Espero que tenha cumprido o propósito. Não sei. Enfim, é isso. Nos vemos em breve, porque tenho certeza que vai ter muita coisa sobre a Taylor Swift pra gente conversar daqui até o lançamento do álbum, tá bem? Um beijo, deixa um joinha, comentem no vídeo, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais. Tudo isso me ajuda muito, tá bem? Tchau, tchau!